Bom dia, meu nome é Clara Marquezine. E eu sou Ana Laura Paiva, nós somos alunos do primeiro período de Relações Internacionais na Universidade Federal Fluminense. Iremos apresentar um TED Talk a respeito do termo cuius regio est religio, como avaliação da disciplina de História das Relações Internacionais 1. Cuius regio est religio. Esse é o tema do nosso TED Talk de hoje. Esse termo pode soar um pouco estranho, peculiar e pouco conhecido para nós, mas na Europa no século XVI ele foi de extrema importância. Cuius regio est religio é uma frase em latim que pode ser traduzida para cada reino sua própria religião. Mas por que uma sentença aparentemente tão simples seria tão importante no contexto europeu pós-feudal? Por quê? Essa é a pergunta que nós tentaremos responder aqui hoje. Bom, cuius regio est religio é o principal dogma de um tratado que pôs fim aos conflitos ocorridos entre católicos apostólicos romanos e luteranos protestantes no Sacro Império Romano Germânico, a Paz de Augsburgo. Esse tratado foi totalmente dependente da Dieta de Augsburgo, que ocorreu em 1555 e foi organizada por Carlos V, o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Esse tratado foi capaz de dar fim a um conflito entre esses dois grupos e essa paz durou aproximadamente 50 anos. Essa paz religiosa de Augsburgo se baseava no princípio da territorialidade confessional e apareceu pela primeira vez sob a formulação cuius regio est religio em 1599, na obra do jurista luterano Joaquim Stefani. Esse princípio ampliou a chamada eterna paz territorial. Mas vamos lá, para a gente compreender melhor cuius regio est religio, a gente precisa voltar um pouco e compreender o que foi a Dieta de Augsburgo. Esse é o nome que se refere às reuniões da Dieta Imperial do Sacro Império Romano Germânico que ocorriam na cidade de Augsburgo. A Dieta durou 6 séculos, mas as reuniões mais importantes eram justamente aquelas que tratavam sobre a reforma protestante, sobre as guerras religiosas e sobre os conflitos que ocorriam entre católicos e protestantes. Uma das mais importantes foi a de 1555, que deu origem à Paz de Augsburgo, mas em 1530 também teve uma das mais importantes, em que foi apresentada a Confissão de Augsburgo, que em latim seria Confessio Augustana. Esse é um documento central na Reforma Protestante, porque se trata de uma reação direta à Igreja Católica, feita por Martinho Lutero, líder da Reforma Protestante, e por Filipe Melanchthon, que após a morte de Lutero viria a se tornar o líder mais importante da Igreja Luterana. Esse documento foi posteriormente contestado pela Refutação Pontifícia, escrita por um grupo de teólogos católicos romanos que rejeitavam completamente o que foi declarado na Confissão de Augsburgo e agiam em defesa da doutrina católica vigente no momento. É importante lembrarmos o quanto aquele momento era de conflitos de poder entre essas duas correntes religiosas. Melanchthon chegou a responder à confissão com a Apologia à Confissão de Augsburgo, que foi finalizada em 1531, apenas um ano depois. E o engraçado é que esse documento nunca chegou a ser apresentado ao imperador. Mas agora, para cada reino sua própria religião. O que isso realmente significa? Na época, significou o início da tolerância religiosa para os protestantes no Sacro Império, já que cada príncipe seria responsável por escolher a religião das terras que governava, e seus súditos poderiam escolher permanecer ou se mudar para uma terra que correspondesse a seus princípios religiosos durante um período de transição. Como destacado pelo autor Philip Bobitt, essas mudanças acabaram por reforçar as diferenças entre os principados germânicos, reunindo súditos católicos a príncipes católicos e súditos luteranos a príncipes luteranos, reforçando assim a lealdade do povo ao Estado e a verticalização do poder. Se parafrasearmos o artigo 24 contido no próprio tratado, temos o seguinte: no caso de os nossos súditos, quer pertencentes à velha religião ou à Confissão de Augsburgo, pretendam deixar suas casas com suas mulheres e crianças, por forma a assentar noutra, eles não serão impedidos, quer na venda do seu imobiliário, desde que pague as devidas taxas,
nem magoados na sua honra. A partir da Reforma Protestante, que consistiu em um movimento religioso liderado pelo monge alemão Martinho Lutero, no qual foram feitas críticas à autoridade papal e às atitudes promovidas pela Igreja, divergências entre católicos e protestantes geraram violentos conflitos e hostilidades. Esses precisavam cessar o mais rápido possível, já que o próprio império estava sendo prejudicado. E já havia se tornado claro que as doutrinas protestantes haviam chegado para ficar e não seriam superadas facilmente, como desejava o imperador Carlos V. Essa extrema necessidade por uma paz comum na região tinha como os principais apoiadores os príncipes protestantes e corporações imperiais católicas. Por isso, a exigência se tornou uma importante pauta na Dieta de Augsburgo. Então, promover a paz e a segurança interna consistia inevitavelmente em encontrar uma forma de católicos e protestantes coexistirem sem que o poder desses grupos fosse extremamente ameaçado. Mais tarde, o princípio de cuius regio eius religio surgiu justamente com essa intenção, quando o Estado adquiriu essa responsabilidade na Dieta de Augsburgo. Segundo Jean Bodin, esse período conferido a partir da Paz de Augsburgo marcou o início da mediação de conflitos pelo Estado e não pela Igreja, como era o convencional da época. Por isso, houve uma enorme evolução dos sistemas burocráticos e jurídicos, já que ambos os lados buscavam fazer o possível para manter a concórdia sem que houvesse perda de seus privilégios, buscando sempre evitar que o outro possuísse mais poder do que si mesmo. Com isso, os poderes locais se tornaram cada vez mais bem delineados. Uma curiosidade sobre a Paz de Augsburgo é que, além do princípio fundamental de cuius regio eius religio, os termos do tratado ainda continham outros dois princípios muito importantes, Ecclesiasticum Reservatum e Declaratio Fernandes. Nós vamos explicar cada um deles e como eles estavam relacionados ao cuius regio eius religio, que era o principal. O princípio Ecclesiasticum Reservatum, ou traduzindo reserva eclesiástica, cobria o estatuto especial do Estado eclesiástico. Segundo esse princípio, no caso de mudança da religião de uma autoridade clerical de uma localidade eclesiástica, os habitantes dessa região não teriam que mudar de religião também. Isso servia como uma forma de garantir a estabilidade política e religiosa dessas regiões e evitar mudanças inesperadas e mudanças constantes, para preservar o próprio princípio cuius regio eius religio. Mas o que deveria acontecer no caso dessa mudança por parte da autoridade clerical? Na verdade, isso não estava redigido no Tratado de Augsburgo e não era explícito, mas era uma convenção na época. Era esperado que essa autoridade clerical renunciasse ao seu cargo para não haver essa necessidade de mudança. Então, por não ser algo explícito, por não ser um termo explícito no tratado, não havia possibilidade de coerção, mas era uma convenção na época, então esperava-se isso. Já o princípio de Declaratio Fernandes, ou Declaração de Fernando, era uma isenção para cavaleiros e algumas cidades da exigência da uniformidade religiosa que existia na época. No caso de a religião reformada já estar sendo praticada lá desde meados da década de 1520, ou seja, considerando que a Paz de Augsburgo veio em 1555, se 30 anos antes a religião já estivesse sendo praticada lá, não precisaria dessa mudança. Então, o engraçado é que isso permitiu que existissem cidades mistas naquela época, cidades em que legalmente tanto o catolicismo quanto o protestantismo eram praticados. E isso é surpreendente quando pensamos em cuius regio eius religio, porque imediatamente imaginamos uma divisão muito clara entre as regiões e as religiões de acordo com o príncipe de cada uma delas. Mas por causa de Declaratio Fernandes, existiu sim essa possibilidade de católicos e protestantes na mesma região simultaneamente. Mas mesmo assim, mesmo havendo esses termos que conferiam à Paz de Augsburgo uma flexibilidade e tornavam ela um pouco menos rígida, nem tudo era pacífico no contexto de cuius regio eius religio. Dentro do protestantismo, haviam diversos outros grupos além do luteranismo. O luteranismo era o grupo hegemônico do protestantismo na época, até porque a reforma protestante
surgiu com Martinho Lutero, mas ele não era o único. E os outros não estavam incluídos no tratado. Então, anabatistas, calvinistas poderiam, por exemplo, ser acusados de heresia se eles praticassem a religião deles, a doutrina deles, em uma terra de um príncipe luterano, mesmo eles também sendo protestantes. E isso só veio a se resolver com a Paz de Westfália em 1648, encerrando a Guerra dos 30 Anos, ou seja, quase um século depois. Mas vamos entender melhor essa diferença existente entre esses grupos mesmo, todos eles sendo protestantes. Os anabatistas eram a ala mais radical dentro do protestantismo. Então, eles rejeitavam muitos dogmas da Igreja Católica, como o batismo após o nascimento de uma criança. Segundo eles, a criança ainda é muito jovem para receber um sacramento tão importante. Já os calvinistas faziam parte de um movimento religioso criado por Jean Calvino em 1534. E esse segmento religioso se baseava na predestinação divina, ou seja, o indivíduo na hora do nascimento já estava definido se era passível ou não da salvação. Então, havendo essas diferenças, eles não estavam incluídos nessa tolerância religiosa que a Paz de Augsburgo entregou aos luteranos. Anabatistas e calvinistas ficaram de fora desse contexto, mesmo também sendo protestantes. Outro ponto negativo gerado pela Paz de Augsburgo foi que as divisões religiosas deixaram a região politicamente fragmentada até período posterior à união de outras nações-estado europeias, o que enfraqueceu a Alemanha como potência mundial diante de outros países até o final do século XIX, quando houve sua unificação. No que concerne às divergências entre católicos e protestantes, esse segundo grupo se mostrou mais pragmático, portanto, obteve mais sucesso em suas reivindicações. Desse modo, os príncipes protestantes que souberam explorar alianças, oportunidades e chances de expandir seu poder através dessa tolerância saíram em vantagem sobre aqueles excessivamente comprometidos com a religião, como o imperador do Sacro Império Romano Germânico, Carlos V. Recusar alianças com príncipes de outras religiões fez com que os seus inimigos mais pragmáticos ficassem mais fortes. Certamente, Carlos V não seguiu a ideia de que inimigos de seus inimigos são seus amigos, ou pelo menos aliados em potencial por um determinado período de tempo, para poder cumprir um objetivo delimitado. Assim, apesar de assinar o tratado com a Liga Desmalcada em 1555, ele se recusou a cumpri-lo, abdicando em 1556. Para concluir, devemos destacar que, apesar de não ter sido um total sucesso, a Paz de Augsburgo e a instituição da ideia de para cada reino sua própria religião foi fundamental para a formação dos estados como conhecemos nos dias de hoje, já que, através dele, o poder foi retirado das mãos das autoridades clericais e entregue, de certa forma, às autoridades governamentais. Agradecemos a atenção de vocês e esperamos que o conceito de cuius regio e eius religio tenha sido esclarecido.